E além de Chico Sainz, o que é que a gente sabe sobre o mangue? O manguezal é um dos maiores captadores desse gás que está causando o efeito estufa. Aquela esponja do Bob Esponja mesmo, ela tem no mangue também. E aí eu vou te explicar por que está amassada a distinção. A gente vai entender a problemática do manguezal assim, como afeta as espécies de uma forma bem prática. Os ataques de tubarão, tem alguma coisa relacionada ao mangue? Quando for falar de história e falar do processo de industrialização, fala o quanto isso foi prejudicial para o meio ambiente. Fala desse processo de urbanização da costa e o quanto isso prejudicou o manguezal. Bem-vindo a É Nóis Podcast. O papo da gente de hoje é sobre manguezal. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui Reni, que é biólogo, especialista em manguezal. Muito obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço o convite, né? A oportunidade de falar do manguezal para mim é sempre incrível. Em qualquer lugar, em qualquer instância, é sempre importante, porque ele é muito negligenciado e a gente vai estar conversando isso hoje para entender de como começou essa negligenciação até como está até hoje, né? E como as pessoas enxergam esse ecossistema, né? Principalmente nessa semana, né? Vem aí Dia Mundial dos Manguezais. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O É Nóis Podcast é uma produção de Sulfarias, que tá aqui do meu lado direito, e Máquina 3. Vamos embora pra esse papo, que tá massa. E aí, meu querido? Vamos embora? Vamos embora. Eu queria começar, assim, na tora, perguntando o que é manguezal, velho? Pronto, vamos lá. Para a gente conseguir entender o que é manguezal e ficar mais didático, é bom que a gente entenda onde está inserido o manguezal primeiro. Sim. Então, o manguezal ele é um ecossistema. Ecossistema é como se fosse uma unidade menor, assim, ecológica. Quando a gente fala bioma, no Brasil, a gente tem pampa, a gente tem Mata Atlântica, a gente tem a floresta amazônica. Sim. O manguezal está inserido dentro da Mata Atlântica. E qual é a característica da Mata Atlântica? É ser banhado pelo Oceano Atlântico, então ela está na região costeira do Brasil. Então o manguezal ele é essa porção justamente de transição entre o mar e a mata. Ele está ali como um sistema que a gente chama de ecótono. Ecótono é um ambiente de transição. Então o manguezal é um ecossistema inserido dentro da Mata Atlântica que tem como função justamente receber esse aporte de água e está justamente inserido nessa dinâmica de marés que a gente passa durante o dia, né? Que é a entrada e saída de água do continente. Então, como definição geral, o manguezal ele é um ecossistema incluído dentro da definição de bioma de Mata Atlântica, e ele é responsável justamente por essa entrada, absorção de água e também por produzir muita energia que a gente tem dentro do ecossistema, né? Alimentação de peixes, espécies que a gente só encontra lá, que são adaptadas para lidar com salinidade, espécies vegetais, é uma variedade bem grande assim que a gente tem. E além de Chico Sainz, aqui em Recife, o que é que a gente sabe sobre o mangue? Eu sou suspeito para falar que eu sou fãzaço do Chico, eu já fui a mais 10 shows de Nação Zumbi, tem até um caranguejo aqui, ó, com um chapéu de Chico Sainz, ó, tatuado, que eu sou doido por ele. Eu acho que o que a gente sabe hoje em dia é muito do que se passa na escola e na percepção das pessoas, né? Hoje a gente tem uma noção de que o manguezal é um ambiente sujo, o manguezal ele é um ambiente que está muito poluído, mas pouco se sabe que, na verdade, o manguezal está conectado com essa rede de canais que a gente tem. Então, quando tu fala assim, engraçado, né? O Chico Sainz, além dele, o que é que a gente sabe é justamente que Chico é uma das poucas pessoas assim que tomaram frente desse processo, dessa valorização do ecossistema do manguezal e do direito dos pescadores que estavam lá, né? Então, hoje, eu acho que tem uma falha muito grande por parte da educação de tratar esse ecossistema. Porque esse Recife está em cima do manguezal, por que as escolas hoje não trabalham de uma forma mais transversal, mais direta, mais objetiva, prática, essa parte? Então, acredito que quando a gente fala assim sobre o manguezal e o que as pessoas sabem, o que se tem noção, tem que se dividir, né? Dentro da academia, da universidade, tem uma noção. Dentro da escola já tem outra. Quando a gente pega uma percepção de uma pessoa que não teve nem condições de chegar à escola, aí a gente já vai ter outra ideia, né? Sim. Eu nasci ali em São Martim, por exemplo, e lá tem muito canal, muitos corpos d'água, né? E eu não tinha nenhuma noção que aquilo ali está conectado com a maré. Nem quando eu me formei na escola eu tinha essa noção. Então, quando eu entrei na biologia, foi que eu descobri assim, né? Porque o manguezal está conectado com a maré, que os canais que hoje a gente tem, na verdade, eram os corpos d'água, rios da cidade, que foram transformados em locais para fazer esse dejeto de esgoto que a gente tem hoje. Então, assim, quando a gente fala de mangue, tem perspectivas que a gente precisa analisar. Do ponto de vista de quem está falando sobre o manguezal, uma pessoa que tem instrução, uma pessoa que teve acesso à educação, ou será que é alguma outra pessoa? Se você perguntar para o pescador, ele sabe de tudo. Mas se você perguntar para uma pessoa assim que já perdeu esse contato, porque hoje muito que a gente tem é cidade e a gente não reconhece mais o rio como parte do mangue, ou a gente não reconhece o ambiente manguezal, porque aqui no Recife mesmo é cerca de 2% do que se tinha antes, né?
Então, depende muito do local que você está procurando saber sobre o mangue, depende muito do nível de instrução da pessoa, depende de quem você está querendo saber essa informação. Mas, no geral, a visão das pessoas é de um local sujo, um local que, na verdade, se tornou sujo pelas nossas práticas, mas é um local, assim, de extrema importância, né? Mas... Tu falou uma coisa massa, porque tu falou assim, Recife... é em cima do mangue, né? E aí, Chico, tem uma frase que é Recife embaixo dos pés e minha mente na imensidão. Olha que frase legal, cara. É o mangue embaixo dos pés, vamos dizer assim, né? Também. É muito disso aí que ele fala. Inclusive, um dos livros que o José de Castro mais se inspira para falar é Homens e Caranguejos, né? A gente fala de mangue agora, já caiu em Chico, tá vendo? Porque se a gente procura outras referências, a gente fica assim perdido, né? Porque ele realmente se destacou por ser uma pessoa que deu voz ao que precisava. E aí, nas letras, ele vai trazendo essas abordagens, né? E aí, no livro de José de Castro, ele traz um fundamento que Recife ele nunca vai deixar de ser mangue, o Recife ele nunca vai se dissociar do mangue. O Recife, enquanto a perspectiva de, independente do que tem aqui em cima hoje, a sua construção, a sua história, ela está baseada em cima do manguezal. Então, não tem como o Recife, a sua dinâmica de chuvas, o seu alagamento, se dissociar da ideia de manguezal. Então, por mais que a gente tente se afastar e dizer que hoje a gente é uma cidade e tudo mais construída, ainda é o manguezal que dita, e a gente vê muito isso quando tem chuvas, por exemplo. Sim. Que a gente vê que perdeu a capacidade de receber as águas, que a gente perdeu várias características que antes tinha. Eu vi uma reportagem, eu acho que foi no Diário de Pernambuco, de uma galera no Rio de Janeiro, falando que a gente tinha que cuidar do mangue, porque ele estava encharcado. Eu não entendi muito bem, e aí como a gente já tinha marcado esse papo, eu vou deixar para ele falar, porque aí... Pra tirar essa dúvida. Para eu tirar essa dúvida. Ele realmente, o mangue, ele encharca? Encharca. Ele tem, na verdade, uma capacidade assim enorme, né? Primeiro, do ponto de vista de matéria orgânica. O mangue ele consegue acumular 8 vezes mais matéria orgânica do que a caatinga. Sim, por que seria importante uma matéria orgânica? A matéria orgânica ela é o carbono, vamos dizer. E esse carbono, na nossa camada, ele faz o efeito estufa, quando ele não é captado. Então, quando o pessoal diz, o efeito estufa, a gente precisa reduzir a emissão de gases, dos clorofluorcarbonetos. O manguezal ele é um dos maiores captadores desse gás que está causando o efeito estufa. Então, do ponto de vista do manguezal, enquanto a absorção de gás carbono, ele já é extremamente eficiente. Né? Então, se ele absorve o gás carbono, a gente evita que tenha camada de ozônio, evita o aumento de temperatura do planeta e, consequentemente, várias mudanças climáticas que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Aí, do ponto de vista de absorção de água, a gente tem o ciclo da maré, e tem a característica do solo do manguezal, que é aí que entra essa capacidade dele enorme de absorver, né? Como o solo ele é majoritariamente lamoso e arenoso, que ali é uma característica dele, quando a água do mar ela bate, ela não fica acumulada, na verdade ela entra, e aí ela vai para a região interna do manguezal. Então, ao invés de se acumular, se você passar um cimento aqui no piso e jogar um balde d'água, naquela superfície vai ficar um balde d'água. No mangue é o contrário, ele vai absorver e vai voltar para partes internas. Então, ele faz aquela absorção da água do mar. Lembra que eu falei que é o helicótono de transição? Então, quando a água bate aqui diretamente, se ele chegasse já nas casas, se ele chegasse já diretamente onde a gente hoje vive, a gente seria afetado, porque ia ter o acúmulo. O manguezal, por ter essa característica do solo arenoso e lamoso, ele tem uma alta penetração de água. E aí ele consegue absorver e encharcar essa água. E qual é o perigo dele encharcar muito, assim, como a galera tá falando? Então, para ele chegar a encharcar muito, eu acho que vai mais no sentido da gente estar tendo essas mudanças climáticas, o aumento da chuva, e chegar a um ponto que a capacidade dele, assim, esgotou. Inclusive, tem um relatório da ONU, que é o IPCC, que é o Painel de Mudanças Climáticas, que fez uma previsão para os mangues de Pernambuco. E aí eu fui ver aquele mangue lá de Itamaracá. Sim. E assim, a área vermelha é a área que seria perdida, né? E tipo, boa parte do manguezal, futuramente, daqui a 30 anos, pode estar sendo perdida com essas mudanças climáticas. Esse relatório ele saiu esse ano, ele é da ONU, e o IPCC é um painel que, acho que não sei se anualmente, mas eles se reúnem e aí eles colocam as metas para a redução dessas mudanças climáticas e o que está esperado nos passos que a gente tem. Então, agora imagine se a gente perde todo o manguezal de Itamaracá, de Tapsuma. Nossa Senhora, que mal as pessoas não sabem nem que a ostra que chega ali em Boa Viagem, ela vem do litoral norte de Pernambuco e às vezes ela acha que é pega aqui mesmo em Recife, mas a gente não tem mais ostra direito em Recife, é difícil achar. Então, nessa previsão, a área vermelha ela seria toda tomada. E aí você pensa, o caranguejo ele vive embaixo d'água em determinado momento, mas ele também precisa estar fora d'água em outro momento, que é nessa entrada e saída da maré. O guaiamum, ele vive mais parte seca, é um caranguejo azul que ele está ameaçado de extinção. E o aratu, ele também vive na parte de lama. Se a água subir o suficiente para inundar todos eles não conseguem passar 100% do tempo embaixo d'água. Então eles vão morrer. Nossa. Se a gente não tiver mais caranguejo, guaiamum e aratu, os pescadores só vão ter siri para trabalhar, porque aí ele é totalmente aquático.
Então, a gente teria um impacto ecológico, que perderiam as espécies ali que estão se alimentando e fazendo a ciclagem de nutrientes, econômico, porque aí perderiam as vendas, o comércio que já existe, e social, porque as pessoas que pescam só têm aquilo ali para sobreviver. Então, assim, quando a gente fala dessa absorção de água, de mudanças climáticas, dessa questão de encharcar, é preciso que a gente saiba o que é que vai acontecer se a gente acabar com esse ecossistema que é responsável por sugar essa água. Nossa Senhora. E existe uma forma da gente evitar a extinção desses mangues, principalmente daquela região ali, Itamaracá? Tem. Hoje eu vi que uma coisa que eu li assim bem engraçado, que foi, hoje sim, o valor que se investe em muros de arrimo, que são aqueles muros de proteção de maré, poderia ser convertido para investir em pesquisas de manguezal. Não só em pesquisa, mas reflorestamento, sabe? Poderiam colocar mudas de manguezal. Tem como fazer isso, mudas de manguezal. E não se faz. E aí, o que é que eu acho? Quando a gente fala de meio ambiente, tem um plano, que ele é o Plano Nacional de Meio Ambiente. E ele traz as metas do que a gente deve fazer para conservar. E isso é o que guia o poder público federal a cuidar do meio ambiente. Lá diz o seguinte: todo cidadão tem direito e tem que ter acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que é de responsabilidade do poder público cuidá-lo dele. Isso está na Constituição brasileira. Então, é de responsabilidade do poder público também tomar cuidado para que esses problemas que a gente esteja falando aqui, ele não venham acontecer, entendeu? Mas existe meio que um preconceito, né, com o mangue hoje. Dizer que o mangue é sujo e tal. Sabe que uma coisa que eu lembro muito, eu estudava ali do lado do Ministério do Trabalho, não. Onde a galera vai procurar emprego ali? Na Agamenon. Na rua do Cinema São Luís. Sim, Aurora. Eu estudava no colégio de música lá. Sim. E eu pegava ônibus do lado direito, né, que é a parte do rio, e eu ficava olhando ali, velho, procurando um caranguejo, sabe? E realmente, você vê que tem garrafa, coisa, pipoca, essas paradas todas. E você tem realmente essa impressão de que é sujo, mas como é que vocês veem isso nessa... O mangue, ele é sujo? O mangue, ele é sujo? Pronto, a gente vai entrar agora num debate aqui bem específico da biologia, mas que é importante para entender o processo. Existem muitas bactérias no manguezal, existe muita matéria orgânica. Se existe muita larva, muito peixe, automaticamente quando a maré ela vai se dissipando e entrando no continente, ela vai deixar matéria orgânica. Quando as bactérias elas fazem decomposição, sabe quando a comida está ficando podre em casa, aquele cheiro ruim? Aquilo é a bactéria decompondo e outros micro-organismos. Então, no manguezal tem muita bactéria, porque tem muita matéria orgânica. Tem muita folha, tem muito galho, tem muito caranguejo. Então, por ter muitos animais e muita matéria orgânica, eu acho que é sulfeto de alguma coisa que é liberado e que dá esse cheiro ruim do manguezal. Mas o cheiro ruim que a gente encontra hoje no centro do Recife, ele não é só o cheiro do manguezal em si. O cheiro do manguezal em si, ele tem um cheirinho ali que você sente, mas não é nada do tipo insuportável. O cheiro que a gente encontra hoje na Rua da Aurora, ele é proveniente do despejo de esgoto. Ele é porque hoje, nosso sistema de esgoto não se trata boa parte dele. Inclusive, está para rolar aí o marco temporal, né, de saneamento, que é para tentar resolver esses problemas do saneamento no Brasil, porque boa parte do esgoto que é gerado nas casas vai até os rios sem nenhum tratamento e vai chegar naquela maré. Inclusive, uma das coisas assim, mais fantásticas que me arrepia quando o Josué de Castro fala no livro é que tudo que não é caranguejo vai ser um dia. Que até o que você se alimentou agora e que você vai lá no banheiro, e isso às vezes você fica, meu Deus, que nojento falar disso, não sei o quê, mas porque a gente criou o sistema de saneamento. Hoje a gente faz nossas necessidades na água porque as próprias cidades e a construção foi a partir disso. Então hoje, essa fezes que a gente tem, esse despejo de esgoto, essa matéria orgânica que vai para o rio, o caranguejo vai absorver aquilo de novo. E ele diz assim, que tudo que não é absorvido pelo nosso corpo vira carne, volta na maré e vira caranguejo outra vez. Nossa. Porque isso vai se decompor e vai construir o caranguejo de novo. E qual é o papel do caranguejo nesse meio tempo? Ele vai transformar o que está sujo em algo limpo, porque ele vai se alimentar da matéria orgânica ali em detritos, ele é majoritariamente detritivo, ele vai pegar ali aquele... Na verdade, com muitas vegetais também, como também carne, mas assim... Na maior parte do tempo, por não ter disponibilidade de nutriente toda hora, ele pode pegar os detritos ali, que são sedimentos, e ir colocando na sua boca para tirar o que ele consegue se alimentar. Tem uns organismos que são bem pequenininhos, que a gente chama de meiofauna, que isso também alimenta ele. Então, ele vai pegar aquilo sujo, vai transformar em algo limpo para a gente se alimentar. Então, a perspectiva de ter um cheiro que chama atenção, sim, por conta das bactérias, mas o cheiro de podre mesmo, o cheiro que a gente tem hoje na Rua da Aurora, que a gente passa lá, isso é resultado de esgoto, de despejo de lixo. Tudo que a gente solta hoje na rua aqui, depois de chover, vai correr para um rio, sabe? E em dado momento, aquilo ali vai atrapalhar a gente. Então, se você parar hoje em qualquer manguezal, até em unidade de conservação, não sei se vocês sabem, né? Mas a APA de Santa Cruz, em Itamaracá, é uma unidade de conservação estadual.
da CPRH, que é a Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos. Mas, assim, os órgãos de meio ambiente eles são muito defasados no que tange fiscalização, no que tange o controle, no que tange o apoio às comunidades pesqueiras, não só pesqueiras, mas de outras unidades de conservação, porque não chega recurso. O poder público ele é quem tem que investir nessa pauta. A gente não vai esperar que uma empresa ela chegue, pegue aquele dinheiro lá e ajude o meio ambiente. Muitas vezes acontece por própria força da lei, de compensação, de você colocar um licenciamento e aí ter algum serviço ambiental que a empresa tem que prestar. Mas o poder público ele tem que assumir frente desse processo para fazer com que a água ela não vá parar nos corpos d'água de uma forma suja que seja tratada, para trazer educação ambiental para as pessoas não jogarem lixo nas ruas, fazendo elas entenderem que o lixo que é jogado aqui hoje vai fechar aquela canaleta amanhã e amanhã vai alagar aquela rua que a pessoa pode passar e pegar um esquistossomose, por exemplo. Então, de uma perspectiva geral, tem o cheiro característico do manguezal, sim, mas o cheiro que a gente tem hoje é resultado dessa questão da falta de saneamento básico e dos três de lixo. O cheiro ruim sai de você, que tá jogando lixo na rua, que tá cagando. Tá emanando aquela energia negativa. Isso aí, tá jogando a energia negativa. Esse é o baixo astral pro mundo. Mas, ó, tu falou agora do poder público. Quem é que cobra isso? Tipo, a gente tem que... Isso é culpa da... Não culpa, mas a gente tem que se mover enquanto cidadão, enquanto contribuinte, pra gente chegar e falar assim, bora galera, vamos cuidar dos manguezais, porque aí, de repente, Recife não vai alagar tanto. Porque passa por isso, mas para a gente chegar no processo de conscientização, de mobilização de massas, de entendimento do problema, a gente tem um processo que vem antes, que é a educação. Sim, a galera tem que entender, né? Como a gente vai mobilizar a massa, como a gente vai fazer com que as pessoas defendam o manguezal se elas acham que é simplesmente a culpa da chuva, aquele alagamento. Elas não entendem que, na verdade, ali tem a questão do lixo, que entupiu aquela canaleta, ou seja, ele não construiu aquele conhecimento de saber a relação entre chuva, manguezal, lixo e alagamento. Ele só sabe o que acontece. Ele sabe que tem muito lixo na rua, mas muitas vezes não conecta esse conhecimento. Então, claro, a gente tem subdivisões do poder público. O poder público ele vai ter os representantes eleitos, eles vão ter os representantes da sociedade civil. Então, hoje na universidade, por exemplo, eu sou da Associação de Pós-Graduandos, então eu represento os pós-graduandos da universidade. Ok, isso é um movimento de representação. Muito nessa parte do meio ambiente a gente tem as ONGs. Então, a gente tem aqui no estado a Salve Maracaípe, que atuou muito fortemente contra os desmontes aqui no estado. A gente tem projetos de extensão da universidade. Eu já fui do Ecomang, que é um projeto de extensão que atua em escolas do Recife, que atua em bairros do Recife também. A gente tem várias atividades assim, no geral, que vão em defesa dessa causa. Mas para esperar a conscientização de massa, para que o povo realmente tenha consciência, tem que vir primeiro desse processo de educação. Se a gente não tivesse educação emancipatória, uma educação realmente cidadã, é muito difícil fazer com que as pessoas reconheçam. Mas o cuidado ele tem que ser do poder público. E aí a gente tem a legislação ambiental geral, né, que é o Plano Nacional do Meio Ambiente, tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é um sistema que ele vai... essa área aqui ela é desse tipo de uso, pode pescar com tal rede, pode pegar em tal momento, em tais dias. Janeiro, fevereiro e março é reprodução para caranguejo. Não sei se vocês sabem disso. Sim, que não pode pegar, que é andar, né? Pronto, isso aí é baseado em estudos que a gente faz. Então, também a universidade tem Janeiro, fevereiro e março, que é o verão ali. Se você estiver comendo caranguejo janeiro, fevereiro e março, saiba que você tá... Saiba que amanhã você não vai comer mais nenhum caranguejo. É vacilo, viu? É babau. Porque imagina, essa espécie só tem 3 meses para se reproduzir. Você mata ela no período que ela tem para se reproduzir, e aí? Aí por que acontece especificamente nesse período? É o período ali que está começando a chover. Aí quando ela percebe que está caindo água, que é ali fevereiro, março, que é para a chegada do inverno, para levantar juros e soltar as larvas, porque ela vai soltar os ovos e eles precisam de um grande aporte fluvial de água para conseguir desenvolver. E também porque verão tem muito sol, entra mais energia, tem mais alimento, então para eles a reprodução é melhor. Janeiro, fevereiro e março é para caranguejo, para siri já é fevereiro e março. Então, quando você fala assim de quem tem que defender, quem tem que fazer esse processo de cuidado, a universidade ela tem um papel assim essencial. A gente tem que gerar informação, a gente tem que mobilizar as massas, a gente tem que ter projeto de extensão, tem que estar nas associações, zona de pesca, as ONGs, porque se a gente está gerando esse conhecimento e descobrindo, eu sei a informação ali do mangue, não adianta morrer dentro do muro da universidade. Porque se a universidade pública ela é mantida com o recurso que sai do bolso do cidadão, o objetivo final dela deve ser também ajudar o cidadão. Então, nada adianta hoje eu pegar aqui, escrever sobre mangue, publicar meu artigo, estar formado com meu título de doutor, se esse conhecimento ele não transpassou as barreiras da universidade. Se eu não conseguir chegar numa comunidade de pesca e conversar sobre direitos deles, isso assim, é uma das coisas que mais me deixa feliz, né? Como é que a educação ela é emancipatória? Eu faço parte de um conselho da RESEX, que é a Reserva Extrativista Calgoiana, mas não como conselheiro, eu estou fazendo acompanhamento, porque o conselheiro é mais o professor da universidade. E estavam para construir uma balsa lá. Um processo parecido com o SUAP, vamos dizer.
lá na Resex Calgoiana. Lá tem as zonas de pesca, as associações de pesca, que são os que organizam o direito dos pescadores na região. As pescadoras estavam cientes que essa balsa ia ser prejudicial para elas. Então, o que é que elas fizeram? Elas foram na audiência pública, falaram, explicaram por que ia ser ruim, que aconteceu tal, e hoje está lá parada a obra. Então, veja, a gente conseguiu, a partir de um conselho, talvez ela já tivesse conhecimento de muita coisa, mas dizer, ó, isso é direito de vocês sabem que essa terra é de vocês, que esse pescado é de vocês, mas vocês têm que tomar parte do território e também aparecer nos espaços. Porque o que falta hoje é a gente estar nos espaços de representação institucional. Isso é o maior problema assim, político. Às vezes a gente acha que vai resolver tudo na parte do tipo, vou fechar um pneu aqui agora e resolvi. Eu já fiz isso. Já fechei BR para pagar bolsa e tudo mais. Mas a gente precisa entender como usar também o próprio meio institucional. É audiência pública, então a gente vai lá na audiência pública fazer um protesto lá, um manifesto, mas vai ser num espaço que ele é institucional, né? Sim. Então vai ter uma ação hoje na Câmara Municipal do Recife sobre o meio ambiente. Nós, que trabalhamos com essa questão do meio ambiente, que achamos importante, vamos estar lá hoje também e lá fazer nossa fala, ecoar, se fazer presente, porque o vereador, o deputado, ele vai falar o que você quer a partir do voto, né? Você votou para ele representar, mas você também tem a obrigação de estar nesse espaço, porque sua opinião, ela precisa ser escutada, entendeu? Então, o processo de participação pública, entrando nessa questão de como que a gente deve vender. Então, tem a parte da ONG, tem a parte da universidade, a parte do poder público. Aí você pode puxar várias vertentes que tem que se conectar para chegar no processo chamado de governança. Tem um autor que é o Kemp, que ele fala governança. Você precisa envolver todos os atores que ocupam e usam o território para atender a demanda de todo mundo e fazer uma gestão democrática do recurso. Foda. O recurso natural não é meu, não é seu, não é dele, é de todo mundo, né? Isso. Eu tava querendo... Rapidinho, amor. Eu tava querendo fazer... Guarda aí, para tu não esquecer. Eu tava querendo fazer uma parte de tu explicar, falar assim pra galera, pra gente cortar isso e tentar propagar pra galera, dizer, galera, cuide do mangue, porque o lixo e tal, não sei o quê, pra gente fazer um corte. Todo mundo que estiver vendo a gente vai atrás desse corte que a gente vai postar no Instagram e a gente vai compartilhar ele pra tentar chegar em todas as massas. Que eu explique como que a galeria do esgoto ela é conectada com o manguezal, como isso inunda, qual o papel que o mangue faz, tipo, essa parada assim. Isso rápido, tentando... Galera, não joga lixo não, vamos falar, todo mundo que tá assistindo agora vai pegar esse corte e vai mandar pro grupo da família, vai mandar pro grupo de todos os lugares da face da terra pra gente disseminar essa ideia e a gente cuidar do que é nosso. Galera, pelo amor de Deus, ó, não joga lixo na rua, porque esse lixo vai pra galeria, vai entupir a galeria de esgoto e aí a água não vai conseguir escoar. Isso vai fazer com que você não passe na sua rua, você não chegue na universidade e você pode até mesmo pegar uma doença. Então também cuidado com esse lixo que você está jogando, com o lixo que você deixa na praia. O próprio esgoto cobra o poder público de cuidar do nosso esgoto para que não vá parar no mar e que a gente não tenha aí futuramente prejuízos, não só perder a pesca, mas também de você estar arriscado pegar uma doença, não chegar no seu trabalho e não conseguir se locomover, né? Porque o manguezal é quem absorve a água. O manguezal, galera. Se liga no manguezal. Vamos estudar e vamos ajudar. O que eu ia perguntar tem a ver com isso. Tu falou que tem muito a ver com a parte da inundação. Eu lembro que há uns meses atrás eu vi uma postagem que mostrava que Recife ia ser uma das cidades mais atingidas pelo efeito estufa. E que, por exemplo, ali o Marco Zero ia inundar. É isso. Mas vamos falar de dois aspectos. Vamos falar disso, que a galera, no caso, tá... Eu vi que o governo tá meio que se mobilizando, já tá ciente disso, mas eu não sei. Tu disse que não chega muito no mangue, o que me parece estranho. Né, pelas informações que tu traz, mas também eu queria saber, se começar hoje o poder público entrar, como é que o cidadão comum ele vê esse resultado no dia a dia, na questão do alagamento? Em quanto tempo a gente vai começar a ver essa diminuição dos pontos de alagamento e etc? Entendi. Tipo, eu não consigo diretamente dizer aqui, 10 anos, 20 anos. E essa parte do poder público, de ter dito de se mobilizar, o poder público ele vai se mobilizar ali diretamente pela universidade, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem as COPs, as agendas da ONU, que tem que ter essas metas para serem atingidas, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos que a ONU coloca. Aí lá tem o 14, que é o Vida na Água, que ele fala sobre cuidar dos recursos pesqueiros, utilizar práticas de pesca que sejam legais, cuidar do ambiente para deixar ele equilibrado. Aí, quando a gente passa para essa parte da ODS, ele vai ser basicamente o que o poder público vai usar para orientar suas ações. Então, hoje eles têm ações através da universidade, levantamento de informação, fortalecimento de associações, o ICMBio, ele faz o conselho com os pescadores, e isso dá resultados por si só. Eu não sei se daqui a 10, 20 anos vão dar resultado, mas eu vou dar um exemplo assim prático do que é a reserva extrativista da Calgoiana. A gente tem uma análise de software que consegue ver a região de manguezal. Quanto mais verde escuro, mais preservado está, mais árvores tem. Quanto mais verde claro, mais desmatado está.
E aí tem um período que é o período antes da chegada do ICMBio lá, da delimitação da área, de dizer que aquilo é uma reserva extrativista. Reserva extrativista por quê? É proibido ter as práticas de pesca lá, mas há um conselho, há um acordo com os pescadores. Então, na RESEC, se você pegar o gráfico de antes para o gráfico de agora, está um verde muito mais escuro. Então, isso já é uma prova de que o modelo de gestão participativa, com os pescadores no conselho, com regras que são conversadas através do acordo de gestão, a gente não usa essa malha, o período reprodutivo é esse, funciona. Que massa. É um modelo que está se disseminando no Brasil enquanto reserva extrativista. Talvez ele não consiga reverter o problema aqui da capital, por exemplo. A gente não sabe se 10 a 20 anos vai ser possível tratar a questão da inundação do Recife. Até porque acho que tem outras variáveis. Outras variáveis que acontecem, tipo mudanças climáticas mesmo, assim, é uma coisa que a gente hoje pode estar tendo uma chuva feito ano passado, como esse ano ser mais espaçado, sabe? Tipo, tá chovendo bastante esse ano, mas ele não tá chovendo tudo numa semana, num dia só. Então tá dando ali para dar uma regulada e não morreu como ano passado 130 pessoas. Então, assim, quanto ao poder público e essa questão de inundação que pode acontecer com as pessoas, a defesa civil tá lá nos morros, é fazer com que dê condições de vida para essas pessoas não estarem em áreas de encosta, porque elas não escolhem morar lá. Então tu pensa assim, o que é que o poder público ele tá se mobilizando para fazer? Eu acho que ainda falta e peca muito na questão de moradia. Acho que a gente tem território para todo mundo, condições para todo mundo, mas que muitas porções de terra ficam na mão de algumas pessoas e de outras não. E isso faz com que as pessoas elas estejam em situação de risco. Então, o que eu vejo mais de ação do governo ou de ação do Estado, mais por parte da universidade, fortalecimento de ONGs, de projetos de extensão. Mas no que tange um projeto mesmo, algo que está passando hoje, é isso que a gente luta. A gente luta hoje, por exemplo, pelo PA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos. Isso é uma luta que vai fazer com que o governo ele compre da agricultura familiar e o alimento da agricultura familiar vai para as escolas. Então, dentro das escolas, ele vai fortalecer a agricultura familiar através de um plano. Então, ele utilizou o dinheiro, que é do Estado, para melhorar as condições de vida e garantir que aquela pessoa venda. Sim. E colocou essa comida nas escolas que as pessoas vão se alimentar. Então, acho que é isso, é pegar essa informação, coisa de 10, 20, 30 anos, mudar o perfil da escola. Eu acho que a gente não deve só estudar meio ambiente, biologia e geografia, essa é algo que está na Constituição. Quando for falar de história e falar do processo de industrialização, fala o quanto isso foi prejudicial para o meio ambiente. Fala desse processo de urbanização da costa e o quanto isso prejudicou o manguezal, que isso vai fazer com que as pessoas tomem consciência. E aí, depois de 10, 20 anos, você pode cobrar que os alunos que estão se formando, eles tenham conhecimento disso. Então, do ponto de vista da educação, talvez daqui a 10, 20 anos, implementando e mudando essa base da escola, a gente tenha diferenças. Leva os alunos para o mangue, tem mangue aqui em todo lugar. Eu nunca fui no manguezal. Eu estava lá na Pá de Santa Cruz, tinha uma escola que levaram os meninos para lá, os meninos... Minha mãe trabalha com isso aqui, então é aquele pertencimento, sabe? Tipo, eu conheço isso aqui, essa maré aqui tá no dia a dia, mas eu nunca tive um dia exclusivo para olhar, pensar nisso, reparar, sabe? É sempre naquela correria do dia a dia. Então, acho que passa pela questão de melhorar o sistema de saneamento, chegar em mais casas, melhorar a educação ambiental das pessoas através da escola. A escola é uma ferramenta assim, essencial para a gente mudar as massas. E também chegar em associações, zonas de bairros, essas próprias ONGs que estão dentro dos bairros deveria ter aula, incentivo do poder público sobre a educação ambiental. Porque se falhou na escola, a gente tem que dar um jeito de achar essas pessoas em algum lugar. Sim. E essas associações, zonas, essas ONGs, elas representam a sociedade civil dentro de bairros, dentro de coletivos. Então, se eu conseguir responder a pergunta, eu acho que é basicamente isso. Massa. Assim. Eu queria que a gente voltasse um pouco para falar sobre o mangue especificamente, para a gente conhecer as espécies, tanto vegetais, eu não sei se eu estou falando, eu estou jogando aqui, mas não sei se eu estou falando besteira. Tá certo, é um ponto. Lá tem espécies vegetais e tem animais também? Tem tudo. Vamos falar vegetais, animais, tem esponja. Esponja? Que também é animal, mas é um animal bem primitivo. Aquela esponja do Bob Esponja mesmo, ela tem no mangue também. Olha aí, podia ter o Bob Esponja do Nordeste, tá vendo? Com um chapéu de lampião aqui. Gente. Bob Esponja, vamos falar de Bob Esponja. Tem, eu fiz um podcast uma vez ano passado com os meninos que era justamente isso, do Bob Esponja, né? Que as pessoas não imaginam, mas sabe o restaurante do siriguejo? Ali é uma armadilha de siri. É um covo, que o pessoal chama, que é uma armadilha. Ele não pode ser classificado como siri para começo de história. Por quê? O siri, ele tem uma característica que é o último par de pata deles, que toca no chão, ele é de nado. E não é de nado. Você vê que ele é assim, que é aquele estoquinho que ele anda, o siri, ele tem aquilo mais achatado, que é para nadar. Se vocês conseguirem depois botar uma imagem assim... Do siriguejo muito... e do siri do lado. Isso, exato. Aí, tipo, pode ser que ele seja siriguejo porque tiraram ali a pata de nado e tudo mais. Mas se a gente for para a classificação biológica, ele nunca vai poder ser chamado de siri. Porque para ser siri, você tem que ter essa pata do nado. Aí de vegetais, a gente tem o grupo das árvores que a gente conhece como mangue.
Inclusive, isso aqui é bem importante para adicionar, viu, gente? Manguezal é o ecossistema. Quando a gente fala mangue, a gente está falando da vegetação. Mas por conta do Chico Sainz, por conta dessa informalidade assim, fora da academia, a gente trata mangue para falar do manguezal. Mas dentro da universidade, se a gente falar mangue, são as espécies de planta. Árvores de mangue. Mangue são as árvores. Então, aqui no estado, tem os 4 principais tipos. É importante dizer que não há tanta variabilidade. Se a gente entrar hoje no fragmento de Mata Atlântica, tem um SAF da Universidade Federal de Pernambuco, Sistema Agroflorestal Experimental, que ele simula a Mata Atlântica num quadrante. Tem mais de 80 espécies vegetais. Se você entrar hoje no manguezal, você vai achar 4 espécies de mangue. Nossa! Aí é pouco, né? Você pensa, por que será tão pouco? Porque precisa de adaptações para viver nesse meio. O que é que a gente vê nelas? Muitas raízes, né? Você se lembra daquela música Risoflora, de Chico Sainz? Que ele fala... Prometo, meu amor, no meio do seu amor vou me regenerar. O que é que ele está dizendo? O caranguejo, ele fala, não vou dar mais bobeira dentro de um caritó. No meio do seu amor vou me regenerar. Porque o caranguejo, o caritó é uma armadilha, que eles podiam perder alguma parte. E as raízes da Rhizophora mangli, que é o mangue vermelho, que é a mais conhecida, ela tem essa característica de ser raízes escoras. Porque como a lama é móvel, se ela tivesse uma raiz fraquinha, quando a água batesse, ela ia cair. Então ela tem várias raízes grandes que permitem ela se escorar mesmo no solo. O caranguejo, que não é nada besta, porque besta é a gente que vai pegar o caranguejo, ele vai para dentro das raízes e se esconde. Porque quando você bota o braço, é uma técnica chamada braceamento para pegar, você tem que botar o braço até aqui no buraco, você precisa achar uma área que não tem o quê? Raízes de planta. Então, se ele está na Rhizophora mangli, ele vai se proteger na raiz. E é por isso que o Chico Sainz fala, no meio do seu amor vou me regenerar, porque quando ele perde algumas partes, ele consegue se recuperar, fazendo outra muda, entendeu? Sim. E aí ele diz, não vou dar mais bobeira dentro do caritó, de uma armadilha. Eles utilizam a raiz da planta para se proteger. Isso é questão de relação ecológica. A principal é essa, mangue vermelho, mas a gente tem o mangue preto, que é Avicennia schaueriana, é o nome de espécie, mas isso não é relevante, gente, é coisa de gente chata da biologia. Aí tem aqui Laguncularia racemosa, que é mangue branco, e o mangue de botão. Então, mangue preto, mangue vermelho, mangue branco e mangue de botão. Massa. Aí o último é Conocarpus erectus, o nome da espécie. É bom colocar porque se alguém quiser pesquisar depois, aí já pesquisa exatamente a espécie. Essas são as principais espécies vegetais. E aí elas vão apresentar essas adaptações, né? Adaptação de raízes escoras para conseguir se manter num ambiente que é muito móvel. Pneumatóforos, não sei se vocês já viram, são raízes que saem de baixo para cima, assim, chama de geotropismo negativo, né? Porque ele está indo na direção contrária à Terra, né? Ele está indo para cima. Essas raízes são para respirar. Porque quando a maré vem, ela fica só o pontinho de fora e faz troca gasosa nessa pontinha aqui. Então, é mais uma adaptação que ela tem. Essa já é uma característica do mangue preto, que é essa Avicennia schaueriana. Então, as raízes de mangue também tem glândula de sal, para eliminar o sal que vem da maré, que pode ser prejudicial. Por que não tem essa biodiversidade alta? Acho que a resposta é essa, porque ela tem condições adversas. Muita salinidade, mudança na condição de oxigenação. Com a maré dinâmica, uma hora vai estar a maré alta, vai ter muito sal, porque foi a maré do mar. Quando descer, vem a maré do rio, a salinidade fica mais baixa. Então, vai mudar outra característica. Uma hora você vai estar sobre água ali cobrindo, não vai conseguir fazer troca gasosa, outra hora você vai estar embaixo d'água. Então, são várias adaptações que as espécies vegetais têm. Diga aí, com pouco tempo aqui de podcast, a gente já aprendeu tanta coisa, a gente já percebeu a importância do mangue, pô. Que tá no dia a dia da gente. E a gente morava perto do mangue, né? Ali na entrada do Ibura tem um mangue enorme. A gente trabalhava lá ali, pô, quando era da Ecomangue, a gente fazia limpeza lá na mata do Engenho Chua. É uma unidade de conservação que eu acho que vocês talvez nem saibam. Sabe aquela mata que tem em frente? É uma unidade de conservação estadual, do CPRH, que é a mata do Engenho Chua. E assim... A população, às vezes, mora ali, nem sabe que é uma unidade de conservação, nem sabe que tem um manguezal ali. Eu não sei se eu tô falando da mesma coisa, mas do mesmo lugar. Mas eu tô falando daquele lugar onde que tem que a gente fala, a pista nova. Pista do Mario Kart. A pista do Mario Kart, que ela é toda doideira, assim, por causa do mangue, né? Que a pista não consegue se adaptar, ela vai afundando e tudo mais. E também porque tem uma proteção, se chama APP, que é Área de Proteção Permanente. Você não pode construir mangue, que é um crime ambiental. Inclusive, o mangue ele tem uma parte mais seca e uma parte mais de lama, né? Inclusive, como a gente tá falando das espécies, é bom tocar nesse ponto. Tem os caranguejos em geral, né? Sim. Tem o caranguejo uçá, que ele é o mais comercializado, é esse que vocês veem sempre. O guaiamum, que é o azulzão, que é mais raro, que tá ameaçado de extinção. Nossa, sério? E aí eu vou te explicar por que tá ameaçado de extinção. A gente vai entender a problemática do manguezal assim, como afeta as espécies de uma forma bem prática. O aratu, que é um laranjinha, que ele é muito comercializado, mas por ser pequeno faz mais filé. E o siri, que ele fica dentro d'água. E eles acontecem na ecologia como adaptações. A gente tem aqui o ambiente aquático, o ambiente de lama e de areia aqui. O guaiamum, que é esse azul, ele fica mais na parte seca, que é a parte de areia. Então, se é um ecossistema de transição, aqui está o mar, aqui está a lama, aqui está a parte seca. Ele está na parte seca, essa parte mais fácil de fazer o quê?
de aterrar, de construir. Não. Então, o Goiamum, ele perdeu muito espaço porque as pessoas ocuparam a região seca. É muito mais fácil você aterrar a parte seca do que a parte de lama. Mas às vezes você pensa, pô, é culpa da pessoa. Tem espaço para essas pessoas viverem aqui no Recife, tem espaço para viverem, mas aí eles vão procurar esses locais não é porque eles querem também. Então, tem pessoas que constroem em áreas irregulares. Tanques de cassinicultura para comércio de camarão, por exemplo, a Netuno, aquela empresa que vende muitos camarões, ela fica lá na Baía de Santa Cruz. Monocultura de cana-de-açúcar, pegou também essa parte muito seca, que é a parte mais de fora. Não sei se vocês sabem, na parte de monocultura de cana-de-açúcar utiliza muito agrotóxico, muitos produtos para essa plantação, e não é benéfico, porque quando a gente fala monocultura, está falando de um só, uma planta. E quando você precisa de biodiversidade, são várias plantas. Quanto mais plantas e animais, maior quantidade de vida, maior ciclagem de nutrientes. Aí você pega ali uma plantação de cana, qual o benefício que ela tem, se não para o cara que está comercializando ali, que vai ter uma renda muito alta na parte seca que o Goiamum ocorre. Aí hoje a gente tem um animal, por exemplo, ameaçado de extinção, porque perdeu o habitat, não tem mais área de ocorrência, pressão de pesca, porque ele estava custando quase R$10, tem uma carne muito apreciada, e hoje mal se pode pegar esse animal. Em muitos locais não se pode pegar durante o ano inteiro, não é só no período reprodutivo, não. É durante o ano inteiro, porque ele está criticamente ameaçado de extinção. Então, a parte desse fragmento de manguezal, essa parte mais externa, ela sofreu muito mais consequências porque é mais fácil de aterrar. E aí, falando dessas partes das espécies, né, são basicamente esses caranguejos, mas também encontra moluscos, né? Tem o sururu, que é muito vendido, o marisco e a ostra, que eles ficam mais na água, e aí são animais que estão em contato direto com o ambiente aquático. E tem peixe também, o camurim, vários tipos de peixe assim que o pessoal comercializa também no mangue. Uma ignorância minha, que eu vou perguntar aqui a você agora. Quando tu fala assim, tu falou mais cedo que o caranguejo, ele pega, ele se alimenta do que a gente joga lá, né? E ele deixa aquilo limpo pra gente comer. É realmente seguro a gente comer aquele o ostra, caranguejo, essas... Qual o problema? Vou por parte. A ostra, ela é aquática. E ela não só respira na água, mas ela se alimenta da água. Assim. Por se alimentar e respirar da água, ela vai receber todos os poluentes da água por duas vias, respiratória e de alimentação, digestivo. Ela vai estar muito mais sujeita a qualquer infecção ali, a qualquer coisa. E a ostra não se come cozida. A ostra, geralmente, ela se come... crua, né? E esse é o risco, entendeu? Porque aí a pessoa fica sujeita a uma infecção. Quando a gente fala do marisco, que também é um animal filtrador, o sururu também... Sururu. Eles vão acabar absorvendo essa água por duas vias também. Mas se você conseguir esquentar, e é por isso. Ano passado, acho que morreu um cara em Boa Viagem comendo ostra. Infecção, animal cru. Mas a gente não vê um caso, por exemplo, de sururu marisco, porque depois que esquenta, as bactérias morrem. Sim. Então, um alimento, quando ele é esquentado, você vai estar eliminando ali os micro-organismos que existem. Mas se você se alimentar cru, basicamente qualquer coisa vai fazer mal. A questão do fruto do mar, o pessoal diz, é remoso. Até sushi. E o pessoal diz, é remoso, é porque ele tá na maré, sabe? Tipo, ele tá em contato com tudo, a maré tem tudo, gente. A maré vem o esgoto, a maré vem o lixo, a maré tá você ali que tá ali dentro, vai pegar o que tá no seu corpo. O que vem do solo vai vir pra maré, porque ela vai trazer também. Então, basicamente, tudo vai pra maré. E depois que aquele material se decompõe, vai virar alimentação para outros micro-organismos e o caranguejo vai se alimentar. O caranguejo se alimenta. O que você jogou na maré vai fechar o ciclo do carbono. Vai voltar para o caranguejo, você come ele de novo e tudo se fecha novamente. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. É a chamada cadeia alimentar, né? Que a gente aprende na escola. Então você que come aquela coxinha de 50 centavos com óleo de 10 dias, que o cara lava a louça com a mesma água que faz o suco. Não me venha, entendeu? Dizer que é sujo, porque a vida é assim e pronto. Pegar limpo. Eu quero saber o que é que tá limpo no Recife hoje. Tem nada limpo, cheio de mofo. Tá mas tudo tá saindo, por aí. que tá vindo o sol. O sol tá aí, chegando com tudo. Sofre no inverno, né? E me fala um pouco mais da maré também. Tu tava falando dos ciclos da maré, como é que se influencia os pescadores. Eu vou falar baseado em Recife. Por que baseado em Recife? Vocês sabem que a maré ela tem essa conexão com a Lua. É a Lua que controla a dinâmica de marés. Sim. E aí a gente tem 4 luas durante o mês. A lua nova, a lua cheia, crescente e minguante. A lua nova e a lua cheia... E a lua que traiu. A lua me traiu. É Joelma, né? Minha mãe é doida pro Joelma, viu? E ela vai estar assistindo isso aqui depois, que não desgruda da TV, ela é meu pai. Aí veio. Como é o nome dela? Rosália e Marinaldo. Um beijo pra vocês aí. Guerreiro, Obrigado pela audiência. Os dois do interior, tá vendo? Guerreiro, sem acesso à educação, mas esse filho tem que estudar. Olha aí. Não escola não. Estudo pro Enem, seu danado. Aí o que é que aconteceu? O que é que acontece com a maré? Eu vou falar baseado em Recife pela posição que a gente tá. A gente tem 3 ou 4 ciclos de maré durante o dia.
Por que 3 ou 4? Ele dura 6 horas um ciclo de maré. Então, a gente tem um relógio, vamos dividir. Vou tentar ser o didático aqui com as mãos. Mas vamos dizer que aqui tem 4 partes. Uma parte aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Sim. A cada 6 horas, a maré vai mudar a sua dinâmica. Quando tá mais ou menos ali 5 da tarde, vamos usar como exemplo a lua cheia, que a lua tá nascendo lá, bem grandona, sabe que ela fica aquele negócio meio amarelado, esbranquiçado? Ali vai ser o pico de maré alta. Por quê? Porque a lua tá mais próximo da gente. Porque a lua, ela tá colocando a água para cá. Sim. Então, a água tá vindo para cá, ela tá atraindo a água para cá. Quando ela vai lá para cima, que é mais ou menos ali madrugada e tudo mais, que passou o ciclo de 6 horas, ela tá mais o quê? Distante. Aí a maré faz o quê? Baixa. Quando ela descer para cá de novo, para esse outro quadrante, ela vai subir de novo, porque ela vai estar mais próximo. Então, a proximidade da Lua é o que vai resultar na gravidade, na maré. E ela vai se dividir nas 24 horas em 6 horas em cada momento. 6 horas enchendo e 6 horas secando. E é por isso que os animais e as plantas apresentam essas adaptações. Porque hora tem que lidar com um ambiente que está seco, não tem água, e hora com um ambiente que está extremamente inundado. Na Lua nova e na Lua cheia, a gente tem as maiores marés, porque a posição dela se alinha com o Sol. Então, com mais gravidade, maior a maré. Na Lua crescente e minguante, que elas estão nessa posição aqui, já a maré já é um pouco mais fraca, mas ainda tem a influência da maré. Então, o ciclo da maré ele é dado aqui em Recife por 3 ou 4 momentos de pico. Seja o pico de baixa ou o pico de alta. E cada ciclo desse de estar enchendo, de estar secando, dura 6 horas. Então, quando você vai na praia, o pessoal diz, toma banho na maré baixa, é porque vai descer a maré, a água do rio, vai estar ocupando essa parte mais de praia, e aí o tubarão, por muito questão de necessidade fisiológica dele, a salinidade vai baixar, ele vai para a área mais aberta de mar. Então ele vai para uma área mais de fora, porque também vai ficar arriscado para se encalhar. O pessoal diz, tome banho em maré baixa, porque as condições vão mudar. Então o manguezal ele é totalmente dinâmico. A hora aqui vai estar 20 de salinidade, aí quando a maré muda totalmente vai estar 25. E isso é o que a gente vai se adaptando, os organismos se adaptam, e a gente tem que se adaptar também. Tem hora que não é pra estar tomando banho, não. Sai da água, tem hora que vai pra lá, sabe? Então é basicamente Aprenda assim. com os caranguejos. Os caranguejos ensinam muito, viu? Demais. Muito bom. Ciência da lama. Aí tem essas horas, né? 6 horas de cada ciclo. Um ciclo enchendo e um ciclo secando. E aí o pescador tem que pescar preferencialmente, e é porque eles têm que ter tanto de maré, na maré baixa. Porque quando a maré baixa, aí vai estar mais fácil pra você conseguir coletar os animais. Inclusive siri, o próprio siri, o caranguejo. Quando a maré subir, a água vai tomar a parte da lama, né? Então não vai ter como ele andar, botar o braço sem nada. Quando ela baixa, fica só a lama, aí você passeia. Então a gente que trabalha com maré, biólogo, pescador, ele não pode escolher o horário de trabalho. É a maré que diz o horário que você vai trabalhar. Ah, que massa. E aí tem dia que eu vou pescar 2 da manhã, tem dia que eu vou pescar de 1 da manhã, que eu tô de madrugada assim no mangue, e eu não tenho escolha, né? Porque quem dita o ritmo do relógio da vida e o biológico nesse ambiente é a maré. Que massa. Sabe onde eu aprendi esse negócio da lua? Naquele filme, O Todo-Poderoso. Tá, eu gosto desse filme demais. Sabe por quê? Porque tem uma hora, quando ele quer agradar a mulher, ele, como ele tá com o poder de ser Deus, ele puxa a lua pra deixar a lua bem grandona, né? E aí, na hora do... E aí tem um monte de tsunami, a porra toda. Inteligência, né, velho? Eles colocarem isso, né? Pois é. Caramba. Doideira. Inclusive, o mangue também tem um papel importante nessa coisa de evitar, né, essa parada, ou não? Ou eu tô viajando? Do tsunami, catástrofes e tudo mais. Sim, porque ele vai fazer essa absorção da água, entendeu? Assim, tipo, se hoje acontecesse esse tsunami em Recife e a gente tivesse o mangue que tinha antes, o impacto seria menor, porque ele ia conseguir absorver boa parte da água. Se vir um tsunami hoje, corra. Lascos. Todo mundo pro sertão, correndo. E eu tenho medo, viu? Eu vou logo pra Caruaru, quero nem saber. Ok. Olha, se agarra ali na Serra da Rússia, ficar lá por cima. É. Quero ver chegar aqui. Vai chegar no menino treloso, agarrado no menino treloso. Quem não conseguir, vai pro Imbura, que é alto também. Vai pros altos do Recife, que tá tudo certo. E aí a gente vai virar boa viagem. Olha. Vou ter a aula na frente de casa. Olha, tu falou de tubarão. Os ataques de tubarão, tem alguma coisa relacionada ao mangue? Tem, porque algumas espécies de tubarão usam o manguezal para se reproduzir. Então, por ter uma água mais tranquila, e aí a água do mar, aquele alvoroço, aquele coisa que você vê, né, umas tartarugas correndo para lá e para cá, é ideal que se desenvolva mais no mangue. Então, as fêmeas, elas migram para a parte de mangue, liberam seus filhotes, eles já nascem nadando, e eles conseguem se alimentar por ter muita disponibilidade de nutriente. Por ser um berçário, muitas espécies dependem do mangue para reprodução. Então, o que é que eles fazem? Eles migram até o manguezal para colocar larva de peixe, por exemplo. Tem peixe que vai ainda passar por período de larva, vai se desenvolver até chegar à fase final. Então, tudo isso faz com que tenham muitos nutrientes no mangue. Então, do ponto de vista da alimentação,
para um filhote que mal se desenvolveu ainda, que não sabe ainda pescar, predar, né? Não sabe ter aquela atividade que o tubarão tem, ele tem que estar dentro do manguezal porque seria mais tranquilo para se desenvolver, pelo ponto de vista da alimentação e pelo ponto de vista de movimento, por ser uma água mais calma. E aí é isso que a gente entra muito na pauta de SWAP, né? Do era isso que eu ia te perguntar. Tipo, rolou dragagens lá, mudanças na alteração do ciclo do estuário. Como é que tu fala dragagens? Dragagens é como se fosse alteração no substrato, no fundo. Tipo, certo. Já viu aqueles tratores que vão ali no centro, no rio, e que eles botam para revirar assim a parte de terra? Inclusive aconteceu um projeto aqui que era para transformar o Capibaribe em um rio navegável. E aí eles estavam fazendo várias dragagens em vários locais para fazer com que o barco conseguisse passar. Porque se tiver uma areia muito alta, a gente chama de croa, que é um banco de areia ou de lama, o barco não consegue passar, ele encalha. Aí lá em Suape, com essas dragagens, que é essa retirada de terra, eles fecharam a entrada dentro do ecossistema de manguezal e, concomitantemente, isso aumentou os ataques de tubarão. Não é dizer que, tipo, o Suape pegou aqui, 50 mil tubarões jogou em Piedade. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Já podia ter acontecido antes registros, mas após a construção do Suape, aí você vai datar isso, acho que 1970, 80, por ali, aumentou muito os ataques de tubarão, e a hipótese é que esse local fechado, o local que eles acessam para se reproduzir, tenha feito desviar da rota deles, e consequentemente parou mais Piedade. E aí Piedade, por que mais Piedade? Porque Piedade, nessa barreira de corais que tem lá protegendo, tem uma abertura e o tubarão consegue passar. É a vingança dos tubarões. A vingança. Sharknado. Recife. Você atrapalhou a minha reprodução, apoio, eu vou cortar a sua mão. Diga aí que doido. E ele pega e solta, vocês sabem disso, né? Tô ligado. Porque ele sente que é quente, porque o sangue quente, né? Os peixes ele não tem esse controle. Quando ele sente que é quente, ele já sabe que não é presa dele. Porque a gente tem a capacidade de controlar a temperatura do nosso corpo. Que é justamente esses 37 graus que a gente sempre tem. Os animais, não. Os animais, principalmente os peixes, são, acho que é pecilotérmicos. Eles vão ter a temperatura que está no ambiente, entendeu? Então, eles vão estar frio ali que nem a água. Já a gente não, vai estar com o sangue sempre quente. Ou seja, ele degusta e joga fora. Joga fora. É ruim. É ruim, que povo ruim? É isso mesmo. Eu comendo cuscuz de São Paulo. Exatamente. Então, meu Deus. Meu Deus, velho. Eita, que eu não rir agora. Meu Deus, como... é isso mesmo, velho. Cuscuz paulista, sei não. Bolo de cuscuz com verdura. Mano, e o que mais a gente precisa saber relacionado ao mangue que as pessoas não sabem, assim, por exemplo? A gente realmente vive numa desinformação sobre o que é mangue. Eu acho que isso é consequência da bolha produtiva que a gente tem, que é... Não se fala muito de meio ambiente em todos os aspectos. O que a gente aprende de meio ambiente é o quê? A oncinha, a gente aprende ali o leão, a zebra, e a gente vê aquilo na TV, a savana, mas, tipo, não tem nem savana aqui no Brasil. O que a gente tem parecido é um cerrado. Então, o que eu acho que a gente precisa, de fato, é reconhecer qual é a biodiversidade brasileira. Então, quando tu perguntou assim sobre o poder público, eu lembrei agora, o PED, o Parque Estadual dos Irmãos, ele está passando por alterações agora. Ele não vai mais trabalhar com aquela fauna toda que ele trabalhava, ele vai trabalhar só com fauna do Nordeste. E passa especificamente por isso, que é você fazer com que as pessoas elas enxerguem o que elas presenciam no dia a dia. Tem um autor que ele fala que é o Lairargues, que ele fala sobre a educação ambiental como tema gerador e resolvedor de problemas. De que adianta eu chegar para um aluno e dizer ele do leão e da zebra, que é importante conservar, se ele vai no centro e vê um caranguejo. Então, a questão, quando você fala assim do que é que precisa fazer, o que as pessoas não sabem, assim, no geral é isso, é você reconhecer a importância do ecossistema do ponto de vista ecológico, seja das plantas, das bactérias, dos animais, do ponto de vista social, dos pescadores, o quanto aquilo é importante para eles, e do ponto de vista econômico, assim, a gente se alimenta, a gente se movimenta um dinheiro em torno disso, então é todo um comércio que existe por trás disso, além de tudo, né? E aí o que é a pauta principal? A questão da produção. Hoje a gente, isso acho que foi a partir do momento que a gente domou a natureza, isso é um debate assim, muito mais filosófico, mas na exploração de recurso, a partir do momento que a gente olhou para aquela planta ou para aquele espécie vegetal e disse, não, a gente vai cortar e vai transformar isso nisso, a gente domou a natureza, a gente botou numa condição como se a gente estivesse superior. E aí tem uma área de estudo que é a ecopedagogia, que ela fala muito por como que a gente conseguiria conservar o planeta, que é você olhar os organismos tão importantes quanto você. Você aprendeu o papel do caranguejo, você vai respeitar o processo dele, porque você sabe que ele cumpre o papel assim como você. E que, na verdade, você está sendo bem mais prejudicial para o planeta do que o caranguejo, entendeu? Na verdade, ele não está sendo, quem está sendo é você. Ele está ali desempenhando. Então, a partir do momento que a gente domou a natureza, que a gente acumulou recursos, que agora a gente não vai mais se alimentar cosmopolita, vai andar ali, vai pegar uma fruta e comer. A gente vai armazenar. Então, a gente criou o quê? O capital privado, a ideia de ter algo aqui que é fechado, que é meu. A gente transformou a alimentação, algo para viver, num produto.
E a partir do momento que a natureza, a conservação de recursos se torna um produto, ela vale dinheiro. Sim. E se ela vale dinheiro, ela não vai ser de interesse público cuidar, ela não vai ser de interesse privado cuidar, vai ficar nesse descompasso que a gente tem hoje. As pessoas não vão ter essa educação libertadora e cidadã, porque a natureza hoje é dinheiro. Do que a gente vai falar da preservação da Amazônia, se tem gente que está ganhando hoje com garimpo ilegal lá dentro, tirando ouro e mandando para fora direto. Sim. Se a gente falar sobre preservar a Amazônia, sobre não acessar lá, o pessoal vai dizer, não, mas lá tem ouro, a gente precisa do ouro. Porque o recurso natural, algo que é da própria terra, se tornou valor, moeda. Não se tornou algo para sobreviver, se tornou algo para acumular. E esse eu acho que é o problema principal da gente hoje em dia. Massa. Que fala, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa que veio agora na minha cabeça. Quem é que sabe mais sobre o mangue? A universidade ou o pescador? O pescador. A gente aprende com eles. Na verdade, eu sou de uma área da biologia que se chama etnobiologia. Eu acho que talvez eu saiba escrever o que ele sabe, entendeu? A etnobiologia, ela faz um levantamento sobre o conhecimento das comunidades tradicionais. E aí, nesse caso, comunidades tradicionais de pesca. E aí eu recomendo para vocês depois um filme chamado Um Lugar Bem Longe Daqui, que você vai entender o que é isso, basicamente. E aí, esse filme, né, pra gente conseguir entender, ele fala da história de uma mulher, que ela nasceu num local e que ela não teve acesso à cidade. Ela só viveu com o pai e a mãe. O pai foi embora muito cedo, porque batia na mãe, e a mãe, se eu não me engano, foi embora com a irmã, ou morreu, alguma coisa do tipo. Sim. E ela viveu toda a sua vida isolada, aprendendo com moluscos, com o próprio pântano lá, porque lá não tem o mangue, é outra adaptação de vegetação, mas também é um ambiente de transição. Ela desenvolveu ali um conhecimento que ela sabe o momento que o bicho está reproduzindo, a hora que o bicho aparece, o lugar que tem mais o bicho. É exatamente o pescador. Se eu disser hoje, vocês vão achar até engraçado, tem um siri que chama siricagão, porque ele fede. E aí eu digo, onde é que eu acho o siricagão? Aí ele diz, lá pra cima, pô, porque o siricagão gosta de beber água doce. A gente sabe que o siri não tá ali bebendo água doce, mas o conhecimento dele, a informação que ele passou é extremamente valiosa. E não adianta eu dizer, tu falou errado. Não, ele tá me dando uma informação ecológica do próprio bicho. O bicho, na própria literatura diz lá que ele tem preferência por região de salinidade mais baixa. Mas por um método de observação, ele já sabe que o bicho está naquele local ali, porque todo dia ele está lá. Ele não precisou fazer que nem um tabacu da universidade que passou um ano estudando. Entendeu? Ele só precisou estar lá dentro, vivendo o mangue. Vivendo. Então, o que é que ele faz? Ele já tem todas as informações, ele só não está registrado. Então, quando você diz o pescador sabe bem mais, o que o pesquisador sabe fazer é escrever o que o pescador fala. Entendeu? A gente vai partir daquela perspectiva, porque o que surge de dúvida dele ali, o que surge de problemática para ele ali, o que surge de interesse dele ali, é o que vai dar a resposta para a gente fazer o manejo da unidade de conservação. Então, esse processo agora do projeto que eu estou é Gestão da Pesca Artesanal de Siri. Então, um dos primeiros capítulos da minha dissertação é, qual a importância do conhecimento tradicional da pesca de siri e como esse conhecimento tradicional ele pode dar respostas para o manejo. Então, se você sabe os locais de área de pesca, você sabe o quanto aquilo é importante, o valor que eles ganham, tudo mais, você pode fomentar, por exemplo, uma estratégia de defesa. Hoje a gente tem a defesa do caranguejo. No período que o caranguejo está reproduzindo, os pescadores recebem um valor e ele não pode pegar a espécie. Mas hoje não tem uma defesa para o siri. Então, eu estou mais nessa linha de trazer essas informações, informações que já estão assim mastigadas para caranguejo e para guaiamum, porque são animais que estão mais em risco, e agora para siri, entendeu? Então, claro, o pescador sabe muito mais do que a gente. O que a gente sabe fazer é justamente testar hipóteses e anotar, é trazer a voz dele, do pescador, para o meio público, porque a partir dessa dissertação, a ideia é justamente dar respostas para resolver esses problemas da pesca, sabe? Então, hoje, por exemplo, tem um siri, que é o siri capeta, que o pessoal chama, que é uma espécie exótica, que ele pode acabar competindo com os outros. E se ele se disseminar muito, o que é que ele vai fazer? Ele vai desequilibrar a quantidade dos outros que tem e aí pode prejudicar o comércio, o próprio equilíbrio ecológico. É uma espécie da Europa, que veio parar aqui por água de lastro, por navio, ou seja, a gente inventa de trazer espécies de lá para cá, inserir várias espécies aqui exóticas como se fosse algo normal. Ele pode se tornar invasor. Invasor é quando ele já prejudica, não tem estudo para comprovar que ele prejudica. Aí eu passei na ponta de Itapsuma, olhei pro chão, 20 desse bicho morto, aí eu... Caramba, velho, os pescadores lá estão pescando, uma espécie exótica. E por reconhecer, saber que é um bicho que não é dali, eles estão matando. E isso ajuda o poder público. Porque quem devia fazer o controle dessa espécie é o poder público. Aí uma das coisas que eu vou sugerir é que eles recebam por quilo de pescado de espécie exótica. Para eles ganharem um valor. Porque se eles já estão na maré todo dia, aí muitas vezes abre o concurso. Não, contrata não sei quem para tirar o bicho. Pô, o cara está na maré todo dia, velho. Por que você não fala com o pescador? Você dá ali um incentivo a ele do que você ir contratar uma pessoa, especialista, não sei o quê, que chega lá e não sabe 1% do que o cara sabe, não sabe onde tá o bicho. Então, é justamente essa aproximação, sabe? O processo de dar governança e de fazer a voz do pescador, o conhecimento dele, se tornar voz e ciência na academia. Porque é a partir da academia, que é a universidade, que a gente vai dispondo leis. Muitas coisas, elas vêm vindo da academia.
O livro que está na escola vem da universidade. As leis que a gente tem hoje estão fundamentadas em conhecimentos que foram formados na universidade. Então, muitas das coisas que a gente tem hoje parte daí da universidade. Aí entra nessa, né? Ele sabe muito mais. O meu papel é ser esse porta-voz dele, ser esse intermédio entre o poder público e a sociedade civil, no caso, que é o pescador. Que massa, velho. Que massa. Tem alguma experiência, assim, com mangue que foi marcante na tua vida? Tem uma que eu acho muito engraçada. Assim. Esse dia eu levei os meninos, eu tô dando aula na universidade agora, aí eu levei os meninos pro mangue, né? Aí eles começaram a pisar na lama, tudo caindo. Sendo que ele, assim, foi um momento que eles estavam, caramba, eu tô aqui na lama, me prendendo, meu Deus do céu. Mas eles estavam divertidos, pô. E eu olhando assim pra eles, eu vi que eles estavam muito alegres. Depois disseram que foi um campo muito massa, foi muito divertido pra eles. Tendo contato com uma coisa ali que tá no centro todo dia, mas que a gente precisa ir pra Itamaracá, numa aula de campo. Os meninos, 20 e poucos anos na cara, 18, 19, pra conseguir ver um mangue e ter essa experiência. Isso, assim, me marcou, sabe? Que eu fiquei, caramba, velho, o pessoal vê isso aqui como tão sujo. Olha a diversão dessa galera nesse lugar. Mas, assim, o que mais me deixou marcado e também meio traumatizado foi um dia que eu tava lá na Resex, Sacalgoena, lá o mangue é enorme. E eu tava com um papel na mão, né, que eu, nessa época eu media as tocas de caranguejo, e a gente tem um cálculo de conversão que a gente consegue saber o tamanho dele só pela toca, para não precisar pegar o bicho, para não causar o prejuízo para ele. E aí eu, no meio do mangue, com uma folha aqui, uma bota, uma galocha, meu pé prendeu. Aí eu fui tirar um pé, quando veio o outro ficou também. E as botas não saíam. E eu tava só, no meio do nada, assim, coisa de ninguém me ouvir, nem nada. Eu caí de bunda lá na lama, tipo, fiquei todo sujo de lama, mas eu não sujava o papel, porque tava os dados. É o cara, quando ele tá tomando a cerveja, ele cai. Mas o copo não cai. Deixa o carro. Véi, eu fiquei assim com o papel. O papel veio só uma manchinha assim de lama e eu todo podre. Então eu já ia no mangue assim. Se tivesse um pescador contigo, ele ia dizer, meu irmão, pra tu sair daí, é assim, assim, assim. Exato. Ele ia dizer, ó, vai tirando tua perna devagarzinho assim, ó, e tu vai aprumando aqui, daqui a pouco tu tira. Ele já tirou o pé lá e eu lá, enfiado aí. E tem outra. Uma vez a gente tava no rio, passando na barra desembocadura, né? A desembocadura é onde o mangue, ele deságua a água do rio ali, né? Que é essa parte, a bacia do Pina ali, onde tem aquelas pontes. É a ligação do rio com o mar é chamado estuário, né? E aí o motor do barco quebrou na desembocadura, na maré alta. A maré alta é a hora que a maré tá ali entrando, brá, 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 jogando muita água. E a desembocadura é mais próximo do mar, então é muito agitado. Aí, o motor quebrou, o barco não saiu do lugar, só levando as lapadas. E eu, meu irmão, você vai virar aqui agora, a profundidade aqui é tipo 10 metros. Tá entendendo? A gente tá com o celular, tá com o notebook aqui, tá com os papéis. E eu mais preocupado com os papéis do dado do que com a minha vida, sabe? E como é que eu vou publicar isso depois, se esse papel aqui parar aqui? Aí foi isso, velho. Eu fiquei tipo no desespero, depois de 2 minutinhos voltou o barco, né? Aí meu orientador da época, que ele era do pós-doc, né? Eu olhava pra ele e já tava assim, ó. Ele não conseguia nem falar nada assim direito, sabe? Sacando por lado. Porque realmente, velho, se um barco quebrar assim numa desembocadura, é coisa de pra chegar em qualquer terrinha assim, você vai nadar pelo menos 20 minutos, meia hora, pra conseguir sair. E ninguém consegue nadar nesse tempo, não. Eu já tinha morrido, né? É verdade. Que bom que ele não morreu, ele tá aqui. Estamos aqui, que papo. Foi um papo maravilhoso, né? Tem algumas considerações finais? Não, as considerações finais, acho que mais nesse sentido, né? Tipo, primeiro, agradecer a ideia de vocês de falar sobre manguezal. Acho que isso é uma coisa que todo mundo podia estar fazendo isso hoje em dia, podcasts, e a própria TV hoje não faz. É essencial o tema que vocês estão trabalhando, sabe? Tocar nessa ferida. E agradecer também, assim, o convite, né? De poder estar aqui, de poder estar compartilhando. Pra mim, se o pessoal me chama, pronto, amanhã eu vou estar na escola, num projeto lá do centro, que dá aula para pessoas em vulnerabilidade social. E aí é justamente para falar do mangue, a gente vai tentar levar para Itamaracá. E assim, não vou ganhar R$1, nem nada, mas eu quero estar lá, porque eu preciso fazer com que as pessoas aprendam sobre mangue. Eu vou muito nessa. Então, consideração final é isso, gente. Cuidem do ecossistema, enxerguem a riqueza que eles têm, olhem os direitos dos pescadores também, porque antes de qualquer colonização aqui, antes de qualquer chegada de portugueses, os pescadores já estavam aqui, já tem registro de que moluscos, peixes, crustáceos já eram utilizados antes da chegada dos portugueses. Então a gente tem que garantir que essas pessoas elas continuem utilizando o território de forma sustentável, porque pescar não acaba recurso pesqueiro, o que acaba recurso pesqueiro é poluição, o que acaba recurso pesqueiro é fragmentação de habitat. Então muitas vezes a gente fica confuso, né, de quem realmente é o culpado disso. A gente acha que o pescador que está pegando ali o material está acabando. Não, ele não está acabando, porque ele não tem a capacidade de pegar tudo de uma vez só. Ele não está fazendo aquilo ali para gerar um recurso e ele ficar rico. É subsistência. O contato que ele tem ali já é provado que aquilo ali não vai acabar com o ecossistema. O que acaba é a forma da gente conduzir a produtividade do país, a forma de ocupar e a forma de regir nossas leis. Então, como consideração final, gente, sempre olho para o manguezal assim com um olhar muito rico, sabe? Não só para o manguezal, mas para qualquer ecossistema. O que eu disse aqui aplica para qualquer um. Vai ter espécies vegetais, animais, vai ter uma característica de solo, de temperatura, de salinidade. O que eu gosto do mangue é que ele muda tão rápido por conta da maré que fica mais fácil de explicar
que o ecossistema, que a vida, que a biologia, que a ecologia está mudando toda hora, né? Uhum. Então, assim, é rico, é importante, defenda esse ecossistema. Mais uma vez, obrigado, né? É isso, galera. Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Se você é nordestino e nordestina, ouvir o nosso podcast, ver o nosso podcast é o primeiro passo para você ficar empoderado. Gostasse dessa frase, Suelen? Gostei. Gostasse? Gostei. Então, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, segue a gente nas redes sociais, que toda semana a gente tem um papo massa pra gente se empoderar muito mais ainda como nordestino. A gente se empoderar dentro do mangue. E vamos ser mais bairrista, né? Bairrista com Pernambuco, com o nosso ecossistema, com o nosso Nordeste. Cuidado é nosso. Tem que ser bairrista. Aqui só é assim, tem que ser bairrista, senão não vem. E é isso, galera. É nóis. Show, viu? Massa. Valeu.